Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Quando você vai abrindo a sua Bíblia, você pode me ajudar, por favor, a honrar esse time de voluntários. Me ajuda a aplaudir a vida deles, por favor. Pessoal que está na câmera, vamos aplaudir forte. Pessoal que está lá atrás, cuidando da transmissão. Pessoal da música, vamos aplaudir forte, gente, por favor. Quem está cuidando do som para a transmissão, vamos aplaudir forte, me ajuda, vai. Os diáconos, pessoal do welcome, vamos aplaudir forte, aplaudir forte. Obrigado a todos vocês. O Patrick que cuida das artes, né? Sanzia que está aqui junto, ajudando. Mas vocês podem me ajudar a honrar uma pessoa especial essa noite? Só uma pessoa, uma. Ô Jaque, fica de pé, por favor. Vamos aplaudir a Jaque. Peraí, antes de você aplaudir, a Jaque é a pessoa responsável pela limpeza da igreja. Calma, segura aí. Quando você entra e encontra esse auditório limpinho, os banheiros limpinhos, quem é que limpa tudo? É a Jaque. Então vamos aplaudir ela, por favor. Obrigado, viu, Jaque? A gente é muito grato a você, né? O pessoal do stage, né? Eu estou tentando citar todo mundo. Se eu esqueci de alguém, não é maldade, tá? Eu amo todos vocês. Obrigado pela disposição de vocês de servir, tá bom? A Rafa que cuida do café dos voluntários, para aqui, pra gente, né? Obrigado, Rafa, muito obrigado. Eu esqueci de alguém? Não, acho que não esqueci mais de ninguém, né? Tá bom, obrigado. Efésios capítulo 4, verso 1 fala assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam digno da vocação que vocês receberam. Vou ler mais uma vez. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Pai, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ser alinhados pelo Senhor através das Sagradas Escrituras. Então fala conosco aqui nesse tempo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Gente, quando nós falamos sobre conhecer a vontade de Deus, tomarmos decisões segundo a vontade de Deus, é muito importante nós entendermos que quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, essa vontade, ela tem diferentes aspectos. A vontade de Deus é uma só, mas na relação com Deus, com os seus planos e propósitos, essa vontade pode se manifestar de maneiras diferentes, ok? Então, um exemplo disso, a Bíblia fala sobre uma vontade suprema, uma vontade soberana de Deus. E essa vontade suprema, essa vontade soberana, ela é descrita para mim e para você de Gênesis a Apocalipse. E esse desejo supremo de Deus, esse desejo soberano de Deus, é que toda a realidade da criação reflita a sua glória, reflita o seu caráter, reflita o seu governo. E é sobre isso que a narrativa bíblica fala, sobre a forma como Deus está usando todas as situações descritas ali, e também no nosso tempo pela ação do Espírito, com a finalidade de que no final, todas as coisas glorifiquem a Deus. É isso que vai acontecer no final de tudo, quando Cristo voltar, estabelecer o seu reino, o seu governo. Então Deus há de ser glorificado sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa é a razão pela qual Deus criou o homem. Essa é a razão pela qual Deus criou todas as coisas. A Bíblia chama isso de chamado supremo, vocação suprema, vocação soberana. Mas a Bíblia também fala sobre uma outra vocação, que é a vocação cristã, que é o chamado cristão, que nada mais é do que nós temos sido chamados por Deus para agora participarmos da vida de Cristo e cooperarmos com Deus para a restauração desse plano e desse propósito supremo. Porque esse plano, esse propósito supremo, ele se perdeu com a rebelião do primeiro casal, e agora Deus, pela vida do seu Filho Jesus Cristo, a sua cruz e a igreja, Deus está então restaurando todas as coisas. Então Deus nos conecta nesse propósito, nos conformando à vida de Cristo, para que eu e você
conformados a Cristo, possamos então participar do que Deus está fazendo. Então existe a vocação soberana, existe a vocação cristã, e existe o que nós chamamos de vocação pessoal. E eu acho que é exatamente isso que a gente se perde. A gente se perde exatamente em compreender como a minha vocação pessoal faz parte da vocação soberana e da vocação cristã. Eu acho que essa é a nossa dúvida. Mas é muito importante você entender o seguinte: não dá para você entender a sua vocação pessoal sem antes você entender que a sua vocação pessoal só faz sentido diante dessas outras vocações. A sua vocação pessoal, ou seja, a forma como você especificamente se enquadra no plano e no propósito de Deus, não fará sentido se você não entender que antes de Deus comunicar com você a sua vocação pessoal, primeiro Ele precisa fazer você entender a vocação soberana, a vocação cristã, para que então você entenda como a sua vida participa desse plano maior em que você foi inserido. Eu acho que uma forma de eu ilustrar isso é você pensar num jogo de xadrez. Alguém aqui gosta de jogar xadrez? Quem joga xadrez, você sabe que cada peça do tabuleiro, ela tem uma função específica. Mas essa função da peça só faz sentido se ela está num contexto maior. Se você tirar essa peça, ainda que ela tenha uma função, e colocá-la num outro contexto, não faz sentido, ainda que ela tenha uma função própria designada. Exemplo, quem joga xadrez sabe que o peão só anda para frente e come na diagonal. Você pode tirar o peão desse lugar, ele tem uma função, mas fora do seu projeto maior, essa função não faz sentido. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas aqui não estão encontrando o sentido da sua vocação pessoal, porque estão tentando encontrar esse sentido em uma outra história que não é a história de Deus. Estão tentando encontrar o sentido do seu propósito pessoal em outras narrativas, que não a narrativa da história de Deus, que não a narrativa do propósito de Deus. E aí o que acontece? Quando você tenta encontrar o sentido da sua história fora da história de Deus, ainda que você encontre o sentido, aquilo não parece fazer sentido. Por quê? Porque está desconectado, está fora da realidade maior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Estão entendendo, gente? Está fora do propósito maior. E como está fora do propósito maior, então você fica perdido. Você fala assim: cara, mas isso aqui não faz sentido. Mas não faz sentido porque você está tentando conectar a sua história talvez com o enredo da fama. Não faz sentido porque talvez você está tentando conectar a sua história com o enredo do reconhecimento. E como você pensa que o seu propósito significa ser reconhecido, então como você não tem o reconhecimento, o que você está fazendo não faz sentido. Mas se você entendesse que a sua história maior, ou o seu propósito, talvez não seja contado dentro do enredo da fama, mas da história de Deus, você perceberia que ainda que aparentemente o seu nome ou o que você faz não seja notório aos olhos de todos, ainda assim dentro do propósito de Deus você está caminhando muito bem para aquilo que Ele precisa fazer através da sua vida. Então a primeira coisa que nós precisamos é considerar a nossa história dentro da história de Deus. Porque, exemplo pessoal, talvez para muitos de nós aqui, a história de Maria passaria batida aos nossos olhos. Para muitos de nós aqui, para a gente que vive nessa sociedade do glamour, do aplauso, talvez muitos de nós aqui não seguiríamos Maria no Instagram. Nós não iríamos copiar a forma como ela vive. Por quê? Porque a história de Maria se resume em ser uma boa mãe para um menino chamado Jesus. Mas você consegue entender que simplesmente pelo fato de Maria ter sido uma boa mãe para um menino chamado Jesus, ela cumpriu o propósito para o qual Deus a criou, que é glorificar o nome de Deus? Vocês estão comigo aqui, gente?
Preste atenção, a primeira coisa que nós precisamos é entender que a nossa história só fará sentido se nós buscarmos situá-la dentro do contexto maior da narrativa de Deus. Deus tem uma história, e o final dessa história é glorificar o nome dEle, e para isso Ele nos chamou para em Cristo participarmos dessa história. E agora, nesse chamado cristão, eu preciso entender que a minha vocação pessoal coopera com o chamado cristão e com a vocação de Deus. Amém, gente? Mas a pergunta é: como entender então a minha vocação pessoal? Como descobrir a vontade específica de Deus para a minha vida? Ou uma pergunta talvez tão importante quanto essas duas: por que é que você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Por que nós queremos conhecer o nosso chamado pessoal? E existem pelo menos 3 respostas para isso. Talvez umas legítimas e outras nem tanto, mas a primeira resposta que nós poderíamos dar a essa pergunta, qual é o chamado de Deus para a minha vida, ou por que eu preciso saber o que Deus quer de mim, é porque eu entendo que por temer a Deus, eu preciso viver uma vida para a glória do nome dEle, e eu só posso glorificar a Deus se eu souber o que Ele espera de mim. Eu não posso glorificar a Deus fazendo qualquer coisa. O nome de Deus há de ser glorificado quando eu entender especificamente o que Ele espera de mim, e eu obedecer em fazer aquilo que Ele disse ao meu respeito. Então a maioria de nós quer saber a vocação pessoal, a vocação individual, porque nós desejamos glorificar a Deus, nós desejamos exaltar o nome de Deus, e por isso nós queremos saber exatamente quais passos eu preciso dar para que o nome de Deus seja glorificado. Mas a segunda razão, gente, preste atenção, a segunda razão pela qual nós queremos saber a vontade de Deus, a segunda razão porque eu e você escolhemos buscar a Deus, ou buscar em Deus orientação para a forma como eu vou viver a minha vocação pessoal, é porque de alguma forma nós temos a expectativa de vivermos o céu na terra, ou temos uma autorrealização perfeita. Deixa eu explicar isso aqui. Todos nós aqui, de alguma forma, entendemos que, vocês estão comigo, gente? Todos nós aqui, de alguma forma, entendemos que, preste atenção, se eu souber, Zulato, qual é a vontade de Deus para a minha vida, isso me poupará sofrimento, perdas e decepções. Exemplo: o cara entra em parafuso, né? Porque ele conhece a menina, ele gosta da menina, mas aí ele começa a se perguntar: se eu casar com essa menina, será que o meu casamento será pleno, satisfatório? Eu nunca terei problemas? Como é que vai ser a vida com essa menina? E aí, como ele não sabe como será a realidade do futuro no relacionamento com essa pessoa, o que ele faz? Ele começa a orar: Deus, é a sua vontade casar com a fulana? Porque por trás dessa pergunta existe o conceito: se for a vontade do Senhor casar com a fulana, significa que a fulana é a pessoa designada do Senhor para mim, e então eu não terei problema, não terei dificuldade. Aliás, essa pessoa nem me dará trabalho, porque como ela é a escolha do Senhor para a minha vida, ela será a escolha perfeita. Ou seja, nós buscamos a vontade de Deus, porque de alguma forma nós temos a expectativa de que nós podemos viver uma vida perfeita agora, caso a decisão for tomada a partir da vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso é mentira. Você não vai viver uma vida perfeita agora, você não vai viver a plenitude do céu já. E posso te falar mais? Por mais que Deus te dê uma direção específica a respeito dessa escolha, isso não te poupará necessariamente de sofrimento, de trabalho, de frustração, de dor. Tem alguém comigo aqui? Porque presta atenção, pessoal,
Imagina, vocês estão comigo aqui? Imagina se o critério de Paulo para discernir a vontade de Deus fosse, né? Imagina, Paulo pensando assim: se for da vontade de Deus, não vai ter sofrimento. Se for da vontade de Deus, não vai ter complicação. Se for da vontade de Deus, não vai ter luta, não vai ter perda. Imagina Paulo tentando decidir a vida dele a partir desse critério, pensando que a vontade de Deus o privaria de qualquer tipo de decepção. Você acha que Paulo teria tido sucesso no ministério dele, sim ou não? Vocês estão comigo aqui, gente? Imagina Paulo: olha, se for da vontade de Deus, se Deus der a palavra, o mar vai se abrir, tudo vai dar certo, as portas se abrirão, haverá provisão. Já pensou Paulo pensando que a vontade de Deus daria a ele o senso de autorrealização plena aqui e agora? Imagina, aí Paulo entra num barco, direcionando para ir para Roma para cumprir o chamado. O barco afunda. Vocês estão comigo aqui? Todo barco, tudo se perde, só salva as pessoas. Vocês estão comigo aqui? Aí Paulo entra numa ilha, é bem recebido, o pessoal faz uma fogueira porque está frio. Aí Paulo vai pegar um graveto e jogar na fogueira para aquecer ainda mais. Na hora que ele põe a mão para pegar o graveto, uma cobra pula na mão dele e morde ele. Imagina Paulo tentando ler a vida dele por esse parâmetro: se for da vontade de Deus, nada vai dar errado, tudo vai dar certo, não vai ter sofrimento, não vai ter complicação. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você espera que com o direcionamento de Deus a sua vida se configure de uma forma que você vai ser plenamente satisfeito e que nada de alguma forma vai causar constrangimento a você, você está completamente enganado. Por quê? Porque na verdade, às vezes Deus pode falar e o que Deus falar vai tornar as coisas ainda mais complicadas. A direção de Deus muitas vezes pode tornar as coisas ainda mais difíceis. O que você precisa entender é que a voz de Deus não vai privar você de sofrimento, não vai privar você de trabalho. Exemplo: se você tem a expectativa de casar com alguém e que a palavra de Deus vai livrar você no contexto do casamento de ter algum tipo de decepção, de trabalho, de perdão, de renúncia, de paciência com essa pessoa, deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho uma palavra de Deus para você: não case, fica sozinho. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você: casamento é trabalho. Casamento é trabalho, é dedicação, é renúncia, é entrega. E eu não sei se você entende isso, mas a grande bênção do casamento é exatamente essa, porque você aprende a ser uma pessoa menos egoísta, menos impaciente, menos intemperante, e passa a ser uma pessoa mais parecida com Jesus, por causa dessa pessoa que Deus colocou do seu lado para tornar você uma pessoa melhor. Então presta atenção, para de viver essa ilusão, para. Não, porque se Deus me der uma direção, pastor, a respeito da minha faculdade, eu tenho certeza que eu vou ser pleno. Aí Deus te dá uma direção a respeito da faculdade, você começa o curso e fala assim: não é isso que eu sonhei para a minha vida. Por quê? Porque você pensava que se Deus desse a direção e você entrasse na faculdade ia ser assim, uau! E não é. Exemplo, gente, presta atenção, o ano que vem eu faço 18 anos de Lagoinha, 15 anos de serviço pastoral. Você acha que desses 15 anos eu vivi todos eles e todos os dias assim: esse aqui é o melhor lugar do mundo? Você acha que sempre foi assim? Sim ou não? Sim ou não? Mas se eu tivesse no ministério atrás da autorrealização pessoal, porque Deus falou comigo, eu já não estaria aqui faz muito tempo. E muitas pessoas abandonam o ministério por isso. Sabe por quê? Porque elas entram no ministério atrás de realização pessoal, de autorrealização, de promoção, de satisfação, e quando o ministério começa a se configurar da forma como elas não gostariam que elas fazem, tchau. A segunda razão porque nós procuramos a vontade de Deus, gente, é porque nós temos um conceito errado. A gente acha que se Deus falar, o céu vai descer e a minha vida vai ser igual o filme da Disney. Não vai, querido. Põe o seu pé no chão.
Acorda para a realidade. Essa vida que você espera, ela está disponível, sim ou não? Sim, mas quando ela acontecerá? Na volta do Filho de Deus. Nesse tempo presente, muitas vezes decidir fazer a vontade de Deus vai significar dor, renúncia, perda. Mas meu irmão, presta atenção, se até Jesus, no cumprimento da vontade de Deus, passou por esse tipo de coisa, ao obedecer a Deus, se viu em situações que ele mesmo não gostava de estar nelas, por que você pensa que Deus, ao falar com você, vai privar você disso? Vocês estão comigo aqui, gente? Terceiro motivo porque nós, muitas vezes, queremos que Deus fale conosco. Então, primeiro, eu quero saber a vontade pessoal de Deus para a minha vida, porque eu temo a Deus e eu quero obedecê-lo, quero fazer a sua vontade, maravilhoso. Segundo, quero saber a vontade de Deus do lado, porque sim, se Deus falar, o céu vai descer, vai trovejar, glória, aleluia, meu casamento vai ser uma bênção, o meu trabalho vai ser uma bênção, o meu ministério vai ser uma bênção. Só que por bênção ele entende, não vai ter problema, não vai ter discussão, não vai ter confusão, não vou ter que perdoar, não vou ter que renunciar. Irmão, essa vida não existe, não existe. Você está comigo aqui? Terceiro motivo, porque nós pedimos direção de Deus. A terceira razão porque nós pedimos direção de Deus é porque nós não sabemos fazer escolhas. Nós temos tantas opções, nós vivemos num mundo de tanta opção. Presta atenção, gente. A gente vive num mundo de tanta opção, e essa quantidade de opções revela um monte de gente incapaz de escolher o que quer viver na sua vida. E aí, ao invés de nós buscarmos a maturidade necessária para que a gente possa aprender a fazer escolhas sensatas que glorifiquem a Deus, o que a gente faz? A gente terceiriza a responsabilidade. Deus, eu não sei o que fazer. Aí Deus está olhando lá do céu, estou percebendo. Senhor, eu não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Deus, eu não sei se eu faço administração ou publicidade e propaganda. Senhor, me fala a tua vontade. Em outras palavras, vocês estão comigo aqui? Você está terceirizando a responsabilidade de fazer escolhas, sabe por quê? Porque você está se mostrando imaturo na arte de fazer decisões na sua vida. E aí você prefere terceirizar a responsabilidade da escolha, por quê? Porque se Deus falar e você escolher a partir do que Deus falou, se der errado, a culpa é de quem? De Deus. Vocês estão comigo, gente? Isso aqui está sendo libertador para alguém? Alguém está ouvindo Deus aqui? Olha isso, gente. Eu tenho muitas escolhas, muitas opções, diferente do mundo antigo, né? Diferente do mundo antigo, que as pessoas, elas não tinham opção. Meu pai era padeiro, eu ia seguir a profissão do meu pai, eu ia cuidar da padaria, ser padeiro também. Hoje não é mais assim. Hoje, o seu pai é padeiro, você vira médico. Nós temos uma gama de opções, mas é impressionante, no mundo das múltiplas opções, nós temos meninos diante das opções que não sabem escolher se querem vermelho ou preto. Se quer casar com a morena, se quer casar com a japonesa, se quer casar com a ruiva. Por quê? Porque não tem maturidade, porque não aprenderam a arte de tomar decisões. E aí o que eles fazem? Eles preferem espiritualizar esse assunto e pedir uma direção de Deus, para que se alguma coisa der errado, eles jogarem na culpa de Deus a arte da decisão. Por quê? Porque foi Deus mesmo que falou, não fui eu que escolhi. E é por isso que começa, vocês estão comigo aqui, gente? E é por isso que a galera começa a usar os métodos ilícitos. O que é método ilícito? É quando eu quero meio que obrigar Deus a falar uma coisa que talvez Ele não quer falar. Porque entenda uma coisa aqui na sua vida, entenda uma coisa: existem momentos na sua vida que Deus não vai falar. E por que não? Muito simples. É porque Ele quer ver você escolher. Porque através da sua escolha,
Deus pode mostrar para você os valores errados que ainda continuam norteando a sua vida e os motivos pelo qual você continua caminhando para o buraco. Porque, irmãos, entenda uma coisa: as nossas escolhas revelam os nossos valores. E é por isso que Deus muitas vezes deixa a gente escolher, porque Ele quer expor para nós quais são os valores que nós usamos para fazermos escolhas, para ver se de alguma forma Ele pode usar as... Entendeu? Entendeu? Entendeu, gente? As burradas, eu ia falar uma outra palavra aqui, ainda bem que não saiu, graças a Deus. As burradas que a gente faz para falar assim: meu filho, você consegue perceber que você continua cheio desse mundo para tomar decisões, e que o meu caráter não se reflete nas escolhas que você faz no dia a dia? E que aí quando você quebra a cara, você vem me consultar aqui pedindo para que eu fale para você o que fazer? Porque é aí que você quebra a cara e você quer o meu conselho. Mas você deveria ter o meu conselho na sua mente o tempo todo, através da minha palavra, para que quando as situações de decisões surgirem, a minha palavra grite em você e você saiba escolher a partir da minha palavra, como se eu tivesse falado diretamente ao seu coração. Tem hora que Deus não fala, gente, mas nós queremos que Deus fale. A gente quer obrigar Ele a falar, né? Porque tipo assim, já que eu não tenho tanta Bíblia assim para tomar as decisões sensatas como eu deveria, então eu preciso meio que obrigar Deus a falar comigo para que eu possa tomar uma decisão. Aí o que eu faço? Aí eu começo, vou na irmã Joaninha, amém? Vou lá na irmã Joaninha. Às vezes eu nem vou, né? Dá meu telefone aqui, Brenda, por favor. Eu nem vou na irmã Joaninha, não precisa nem ir. Pega assim: irmã Joaninha, é o Zulato, tudo bem? Poxa, quanto tempo, irmã? Não, tá tudo uma bênção. Tá, maravilhoso. Não, Virgínia tá ótima. Então, irmã Joana, olha só, tá acontecendo uma situação aqui, e eu estou precisando de uma palavra de Deus. A senhora poderia orar por mim? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou forçando Deus a me dar uma resposta que não necessariamente Ele quer dar. Porque você acha que se Ele quisesse falar com você, você precisaria procurar a irmã Joaninha para ela profetizar na sua vida, para você ouvir o que Ele quer falar? Não, vocês são, sério mesmo, você acha, vocês estão comigo aqui? Você acha que o Deus que você serve, Ele precisaria de um intermediário para inclinar os seus ouvidos, para você ouvir a voz dEle? Mas uma vez que Deus se silenciou a respeito desse assunto, porque Ele espera que você adquira maturidade para tomá-lo, e você fica tentando forçar Deus, você está usando métodos ilícitos. Você está fazendo igual Saul, quando Deus falou para ele: eu não vou falar mais com você. Ele falou assim: mas Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo. Ele foi lá na cartomante e falou assim: lê a minha vida. Ou então quando você pega, alguém tem Bíblia mesmo? Bíblia, aqui, obrigado, Damares, obrigado. Ou então você faz assim, né? Senhor, olha, vocês estão comigo aqui, gente? E Deus, eu não estou brincando, Senhor, presta atenção, Deus, eu não... Roleta russa evangélica, roleta russa dos crentes, roleta russa dos irmãos. Deus, eu não estou brincando com o Senhor, eu não quero que o Senhor brinque comigo, Deus. Eu vou abrir a tua palavra, e eu quero que o Senhor fale comigo. Aí ele, aí está escrito assim: e Judas foi e se enforcou. Aí ele: Deus, o Senhor não está entendendo, eu estou falando sério, para com isso. Abre de novo, põe o dedo, vai tu e faça o mesmo. Cara, isso é usar meios ilícitos. Irmão, preste atenção, se nós não sabemos a escolha que deve ser tomada, é porque nos falta critérios para fazermos a escolha. E se nos falta critérios, nos falta palavra. Porque os critérios que eu e você precisamos para tomarmos as decisões, quando Deus não deseja falar claramente o que Ele quer que você faça, vem das Sagradas Escrituras, amém? Ai, pastor, mas eu esperava que Deus falasse se é para mim casar com a Aline ou se é para mim casar com a Maria. Mas a pergunta que você tem que fazer para Deus não é se você casa com a Maria ou se você casa com a Aline. A pergunta que você tem que fazer para Deus é: Deus, a Aline ama o Senhor mais do que tudo? Deus, a Aline
deseja viver os teus sonhos e planos? Deus, essa menina é crente mesmo? Deus, essa menina vive uma vida de santidade? Porque o que você tem que perguntar para Deus não é o nome dela, não é se é fulano ou se é ciclana, mas é ver se ela tem uma vida coerente com a esposa que Deus escreve na palavra, para você escolher alguém para andar do seu lado ao resto da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu fui escolher a Virgínia, já falei para vocês isso aqui 1000 vezes, eu não escolhi a Virgínia porque ela era mais bonita, e ela é a mais bonita, aleluia. Não escolhi porque ela era americana, mas isso é bom também. Eu escolhi a Virgínia por causa de uma palavra que ela falou. Ela falou assim: o meu sonho é viver isso que você vive. Eu falei, pô, é isso. Essa menina entendeu o sentido da vida dela. Eu vou casar com ela. E eu casei com ela, ponto final. É isso. Mas vocês estão assim, Deus, aponta para mim, aponta. Ai Deus, aponta. A gente não gostava quando os antigos faziam isso, né? Quando os pais armavam casamento para o filho. Mas você está querendo que Deus arma casamento para você? Deus não vai armar casamento para você. Sabe por quê? Porque amanhã Ele não quer ver você fazer igual Adão fez com ele. Deus, foi essa mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua. Não, assume a responsabilidade da tua vida. Adquira os parâmetros sensatos. Aprenda a fazer escolhas. E sabe de uma coisa? Às vezes na obediência do que Deus deixou claro, nós conseguimos discernir o que não está tão claro. Às vezes na obediência do que Deus deixou muito claro na palavra. Vocês estão comigo aqui, gente? A gente consegue discernir o que a gente gostaria de ouvir de forma específica. Eu quero terminar lendo um último texto com vocês. Efésios capítulo 5. Abre aí, por favor. Efésios 5, verso 15. Você pode ficar de pé, por favor? Alguém está sendo abençoado aqui? Efésios 5. Verso 15 fala assim: tenham cuidado, presta atenção, gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não sejam insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Preste atenção. O que é sabedoria na Bíblia? Guarde isso. Sabedoria na Bíblia é a capacidade de tomar decisões a partir do temor do Senhor. Provérbios fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões na minha vida, tendo Deus como centro, sendo Deus o centro referente, temendo a Ele. Paulo diz: cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não sejam insensatos. Quem é o insensato? O insensato é aquele que desconsidera o Senhor na arte de tomar decisões. Sejam sábios, ou seja, considerem o Senhor na hora de tomar decisões, temam a Ele, aproveitem as oportunidades. Gente, preste atenção, porque os dias são maus. Eu vou contextualizar esse texto para o nosso momento aqui. Gente, talvez não tenha um texto que seja mais contextual para a gente hoje do que esse. Preste atenção. Vou só inverter a ordem que Paulo fala aqui, mas olha só. Os dias são maus. Coronavírus, lockdown, possível troca de presidência, incerteza das fronteiras, instabilidade comercial, econômica. Os dias são maus, mas existem oportunidades que estão aí. O que você não pode diante das oportunidades que Deus está abrindo é ser tolo. Você precisa ser sábio. Aproveite as oportunidades. Vocês estão comigo aqui?
não sejam insensatos. E aqui para mim está a chave. Mas procurem compreender. Diga comigo, compreender. Você consegue perceber que Paulo não fala assim, procurem descobrir? Paulo não fala assim, procurem descobrir a vontade de Deus. Ele fala, procurem compreensão. Se Paulo falasse assim, procurem descobrir, isso significaria que a vontade de Deus está o quê? Escondida, misteriosa. E a gente acha isso. A gente acha que Deus está escondendo a vontade dele da gente. A gente acha que Deus está ocultando os seus planos e propósitos dos seus filhos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem um pai que oculta os planos e os propósitos dele para a sua vida. Você tem um pai que revela os planos e propósitos para a sua vida. O que é que a gente precisa? Nós precisamos de compreensão, esclarecimento. Então, exemplo: se você não sabe um assunto e você quer esclarecimento, o que você faz? Você busca, você estuda. Vocês estão comigo aqui? Eu quero compreensão, eu quero clareza, eu quero entendimento. Para de tentar tirar de Deus uma coisa que Ele não está escondendo. O caminho não é procurar a irmã Joaninha, o caminho não é ficar fazendo roleta russa de crente. O caminho é você abrir a sua Bíblia, meter a cara nesse livro e dizer: Deus, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, me esclarece, me esclarece, me esclarece o conselho do Senhor, me esclarece a tua vontade, me ensina a viver a vida que o Senhor tem para mim. Tem alguém comigo aqui essa noite? Forma o teu caráter dentro de mim, forma a tua vontade dentro de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou encerrar aqui. Você pode até ter uma direção específica, mas se você não tiver o caráter para essa direção, sabe o que você vai fazer? Você vai frustrar os planos de Deus. Zulado, como assim? Os planos de Deus podem ser frustrados? Podem. Sabe por quê? Porque existem coisas que Deus deseja que sejam feitas de uma forma, mas a gente escolhe fazer da forma como Ele não quer. Exemplo: você acha que Deus quer que as pessoas estejam aí fora matando? Sim ou não? Sim ou não? O decreto de Deus, a vontade de Deus é que as pessoas matem umas às outras, cometam assassinato? Sim ou não? Não. Quando alguém mata, você acha que a vontade de Deus está sendo atrapalhada? Sim ou não? Sim. Então olha que interessante. Você pode ter a direção mais clara do mundo, mas se você não souber viver ela, você ainda assim pode viver uma vida que Deus gostaria que fosse muito diferente daquela que você está escolhendo. Vou repetir isso. Gente, eu não sei você, mas cara, Deus vai, o ano que vem, Deus vai fazer uma coisa revolucionária, e eu quero estar nisso. Eu não sei você, eu quero estar nisso. Eu, tipo assim, meu coração nos últimos dias assim, tipo, tem alguém comigo? Você precisa do caráter para isso, e o caráter vem da compreensão. Compreenda a vontade do Senhor, compreenda, busque esclarecimento, vai para a palavra. Vocês estão comigo? E não apenas isso, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas converse com outras pessoas que você julga serem mais sábias que você. Chegue para pessoas e fale assim: cara, eu estou num relacionamento e tipo, eu não estou entendendo, eu quero fazer tal coisa e não sei se é a melhor forma, não sei se é a direção certa. Deus pode usar pessoas mais sábias do que você para ajudarem você a esclarecer as dúvidas que tiram a compreensão, para que compreendido, claro, você possa viver a vontade do Senhor. Gente, esse texto é muito forte. Os dias são maus.
mas as oportunidades estão aí. Os insensatos, os tolos, vão deixá-las passar, mas os sábios vão entrar nas portas que Deus está abrindo. Os sábios vão entrar nas portas que Deus está abrindo. Eles vão discernir, eles vão ter compreensão, e por isso eles vão tomar decisões que os vão conectar com a vontade do Senhor. Onde estão os sábios aqui essa noite? Onde estão aqueles que dizem: eu vou sair do Facebook para meter a minha cara no book? Vou sair do Facebook para meter a minha cara no book. Tem alguém comigo aqui? Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Nós entendemos que o nosso projeto pessoal só tem sentido se estiver conectado com a história maior, se estiver conectado com o enredo do teu reino e com a realidade da cruz do teu filho. Nós não queremos ser peões soltos, cavalos soltos, rainhas soltas, reis soltos, bispos soltos. Não, nós queremos fazer parte do exército que o Senhor está levantando. Nós queremos estar na posição certa, na hora certa, com as pessoas certas, para viver o que o Senhor tem para nós. E é por isso que nós estamos aqui buscando compreender a tua vontade, porque nós te tememos. Mas tira de nós essa falsa expectativa de vivermos já o céu na terra na sua plenitude. Tira de nós essa ideia de que se o Senhor falar, nós teremos uma vida isenta de qualquer tipo de complicação. Pelo amor de Deus, tira isso de nós. Tira de nós também, Senhor, a imaturidade, a falta de autonomia na hora de tomarmos decisões, de responsabilidade. Dá-nos o coração correto. Livra-nos das manipulações espirituais. Livra-nos de ficarmos atrás de profecias. Livra-nos, Senhor, de ficarmos fazendo roleta russa evangélica. Ajuda-nos a amar a tua palavra e acolhê-la no íntimo do nosso coração. Como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça isso nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração, ore rapidamente comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga aí: eu confesso, tu és meu Senhor, meu Salvador. Diga: Jesus Cristo, me recebe em teus braços. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração, tanto pela internet como dos que estão aqui no auditório. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Cristo Jesus? Ou você diz: eu quero voltar para Cristo hoje? Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Você que está pela internet, você vai colocar hashtag eu quero um novo começo. Coloca aí pra gente, hashtag eu quero um novo começo. Nós temos moderadores, queremos pegar o seu nome, queremos ajudar você na caminhada com Cristo. Nós temos a Lagoinha Online, podemos servir você através de GCs, tantas coisas. Então escreve pra gente, hashtag eu quero um novo começo. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê diga amém, 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 amém. Deus abençoe. Vai na graça, vai na paz. Amanhã 8 horas nós temos o Rocket. Domingo 11 horas da manhã e 7h30 o nosso culto em português. 5 horas da tarde o culto em inglês. Marcelinha, parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz para você, em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço quem está pertinho de você. Vá em paz, um ótimo final de semana.
Maravilha, 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 maravilha. Pode fritar aí, frita.